lá. Vamos caminhar um pouquinho mais. Opa. Né? Aqui nós voltamos. Opa, o que aconteceu? Foi lá para o final. A aula de hoje, nós fizemos, né, um pensamento aí. Basicamente, nós já vimos algoritmos, saída de dados, entrada de dados, decisão simples, decisão composta, tá? Nós falamos do cronograma, é o vídeo de introdução que já está disponível para vocês, né, no Liga, tá? Tem um vídeo de novos conceitos, que na verdade são estrutura de decisão encadeada. Nós temos aí refletindo sobre o projeto, que na verdade eu falei no vídeo e falei de novo e agora eu vou mudar. Nós vamos primeiro para o Tira Dúvidas e depois nós vamos por refletindo sobre o projeto. Faltou eu mudar aqui, desculpem. Tá? Nós vamos refletir um pouco, depois nós vamos refletir um pouquinho sobre o projeto, nós vamos falar de novos conceitos nesse caso aqui, eu ainda não coloquei para vocês, mas nós vamos introduzir a estrutura de repetição, com a estrutura de repetição mais simples, que é a estrutura do tipo while, que é o enquanto, né? A tradução de while é enquanto. E aí nós vamos começar com as estruturas de repetição, mas na aula de hoje, a questão de refletir sobre o projeto, eu quero o quê? Que a gente pense numa estrutura tipo, chama switch case dentro de linguagem de programação estruturada, mas o Python, por mais que ele tenha várias funcionalidades, várias facilidades, ele não tem a estrutura switch case, e nós vamos trabalhar com uma forma como lidar com switch case, que é o else if, né? Estrutura encadeada de decisão, tá? Então, nós vamos trabalhar com isso aí e vamos passar alguns exercícios também, tá? Então, um pouquinho da estrutura de decisão, nós revimos, né? Eu repassei aqui a questão de como que é a estrutura de decisão composta. A estrutura de decisão encadeada é a continuação disso, né? Aí a gente tem o if, a condição, o else, bloco de instrução, né, se essa condição for verdadeira, executa isso, se não for verdadeira, executa isso. Essa é uma estrutura de decisão composta, né? Nós demos aqui o exemplo de censura, né? Aí, se a idade for menor que 12, faz isso aqui. Se a idade não for menor que 12, aí ele vai executar esse conjunto de instruções. Eu coloquei o print aqui, volte sempre, justamente porque para mostrar que essa condição é para esse conjunto de instruções que está com espaço. Esse se não é para esse conjunto de instruções que está com espaço. Esse print não está com espaço, então ele está fora e ele vai ser sempre executado. Tá? Passamos sobre isso. E aí nós passamos sobre o exercício de fixação, apresentamos, né, esse exercício. Esse exercício, inclusive, foi resolvido. E na aula passada, a maior parte dos alunos já resolveram o segundo exercício, que é esse exercício aqui que eu gostaria até de fazer com vocês na aula de hoje, para tirar dúvidas. Deixa eu até fazer anotações. Então, solicite ao usuário seu nome. Então, vou anotar aqui. Solicitar o nome. O porte do cachorro. Tá, porte do cachorro, deixa eu anotar aqui, porte do cachorro. O sistema deverá informar quantos quilos de ração o cachorro comerá em um dia e calcular o quanto ele comerá em um mês. Então, tem que informar quanto come em um dia, quanto come em um mês, tá? Aí, isso baseado no quê, né? Se for pequeno, isso eu chutei, tá, gente? Pequeno, um cachorro não come 1 quilo de ração por dia, né? Um porte pequeno, mas eu chutei isso aí, tá? Então, é 1 quilo dia. Aí, médio, 2 quilos dia. E grande, 3 quilos dia. Após apresentar a informação do quanto o cachorro comerá, o sistema deverá solicitar a quantidade de ração desejada, né? Então, aqui vai o quê? Solicitar. Por quê? O camarada pode querer comprar ração para 2 dias, para 3 dias, para 10 dias, né? Para
não sei para quantos dias, mas o software informou para ele quanto que o cachorro vai comer no mês. Se ele quiser comprar para um mês, se quiser comprar para 5 meses, já tem calculado. Então, solicitar a quantidade de ração desejada. Depois que a gente solicitou, depois calcular o valor da compra. Aí calcular o valor da compra vai ser baseado. Tá percebendo que eu estou fazendo aqui, mesmo que resumido, a questão de extração de requisitos? Estou fazendo extração de requisitos. É simples, é simplificada, mas eu estou fazendo aqui uma extração de requisitos para conseguir fazer. Teria que fazer um fluxograma também, mas aqui a gente está fazendo de forma um pouco mais acelerada. Então, se a quantidade for menor, quantidade QTD é menor que 5 quilos, R$ 12. Se a quantidade for maior que 5 quilos, vai ser R$ 10. Tá? Aqui é bem bacana, porque aqui nesse exercício, gente, eu já queria usar, porque esse exercício ele é bem completo, eu já queria usar a... Tá, não vou usar não. Primeiro eu vou fazer do jeito que a gente está fazendo, depois eu vou fazer com o instrutor encadeado. Tá? Vou fazer do jeito simples, depois eu volto nele para a gente fazer com o encadeado. Então, vamos lá. Feito aqui, vimos, deixa para lá. Vamos aqui, nosso software, vou apagar aqui todo mundo. Pá, e vamos começar, então. Então, primeira coisa, né? Vamos solicitar, deixa eu ver, todo mundo está me vendo? Tá todo mundo, deixa eu ver se a tela está compartilhada, se está tudo bonitinho. Tá compartilhado, ninguém entrou. Ixi, tem uns alunos que caiu a luz do bairro. Aí é osso, hein? Essa luz das trevas aqui, essa chuva, não pode chover, que dá ruim. Mas beleza, ainda bem que eu tô gravando então. Hoje eu tô gravando e depois eu disponibilizo essa gravação. Beleza? Então vamos lá. Print. Solicitação. Nome de quem? O nome da pessoa, né? Por favor, digitar o seu nome. Aí eu pedi para a pessoa digitar o nome dela, eu vou criar uma variável, né, novidade de nome, onde vai ser do tipo str, string, e aí eu vou esperar o quê? A pessoa digitar isso no teclado e apertar Enter, tá bom? Aí vai salvar, na hora que a pessoa digitar o nome e salvar, vai salvar dentro de nome. Beleza, segunda coisa é porte do cachorro. Print, por favor, informar o porte do seu cachorro. Então, eu vou chamar essa variável de porte, tá? Porte, eu poderia colocar, né, o porte, mas aí eu deixo muito aberto aqui, né, para ele dizer. Eu vou ter que escrever aqui na pergunta, senão ele não vai saber me responder. Então, eu vou colocar aqui para ele, né? Qual o porte do cachorro? O porte do cachorro pode ser pequeno, médio, grande. Aí eu defini para ele quais são os portes de cachorro que existe, né? Para ele definir. Opa. Então eu ponho que porte recebe o quê? Eu vou chamar, vou considerar o STR também, tá bom? STR, opa, desculpa, o input aqui também. Input, fechou. Poderia pôr. Tô pensando aqui se eu já coloco mais do jeito que nós vamos usar, né? Nós vamos trabalhar tipo estrutura numérica. Acho melhor de trabalhar com estrutura numérica, vai. Eu vou colocar aqui porte do cachorro. Aqui eu vou colocar aqui já de forma um pouquinho diferente, quer ver? Eu coloco porte do cachorro, aí aqui eu coloco o print, né? Print
para ficar mais parecido com o que a gente vai começar a trabalhar. Pequeno. Ó, eu vou informar o número relativo ao porte do seu cachorro. Então, é pequeno. 2, médio. 3, grande. É só para ficar bem claro, aqui, ó, por favor, informar o número relativo ao porte do seu cachorro. Aqui no final eu ponho 1, 2 ou 3. Aí a pessoa, ela acaba sabendo que ela vai ter que digitar um número, tá? E aqui eu explico que número é esse. Número 1 é pequeno, número 2 é médio, número 2 é grande, só que aqui o porte eu vou uma variável inteira, né? Vai ser uma variável do tipo int, né? Sendo que 1 é pequeno, 2 é médio, 3 é grande, tá? Então aqui eu desculpem, eu coloquei o porte. Agora eu tenho que informar, né? Aqui fala, eu tenho que informar quanto o cachorro come num dia e num mês. Então eu vou começar com as estruturas de decisão e aqui eu não vou fazer encadeado, eu vou fazer estrutura de decisão simples. Então se o porte for igual a 1, então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou informar o quanto que ele come num dia. Então, eu vou pôr aqui print. Aí coloca aqui. Um cachorro de porte pequeno, ou pequeno porte, né? Vou pôr de pequeno porte. De pequeno porte, come, quanto que eu coloquei aqui? 1 quilo de ração por dia. E aí, eu vou fazer uma continha aqui, tá? Só para dar 3 linhas aqui. Depois a gente copia e cola. Aí eu coloco aqui mês. Mês vai ser o quê? 30. Vamos por 31, porque tem mês de 31, né? Se sobrar é melhor. 31 vezes o quanto que ele come. Ele come 1 quilo por dia. Então, 31 vezes 1. Aí aqui a gente coloca print. Um cachorro. Um pouquinho. No mês. Um pouquinho no mês. Eu ponho o mês aqui. No mês. Tananã, quilos. Tá? Aí, beleza. Acabei. Isso é a estrutura de decisão simples. If. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer 3 estruturas de decisão dessas simples para depois a gente fazer encadeado daqui a pouco. Aqui nesse caso eu vou pôr um if também. If se porte é igual a 2. Se for igual a 2, ele come 2 quilos. 2 quilos de ração por dia. Aqui é 2, eu podia ter feito uma variável, né? Não fiz, então deixa para lá, depois a gente faz. E aqui vai dar. E aí, por fim, vamos fazer com 3. E 3, devia ter feito a variável aqui. Opa, não fiz, agora deixa para lá. Come 3, aqui é 3, eu devia ter colocado a variável aqui também, mas tudo bem, simplificaria, né? E é 3 quilos, tá? Aí aqui a gente solicitou. E aqui a gente fala quanto que ele come. Vamos testar até aqui, ver se tem algum erro, alguma bobeirinha. Muito importante vocês criarem esse costume, né, de testar parcialmente, para ver se tem algum detalhe. Então, vai digitar o nome, fulano. Por favor, digitar o número relativo ao porte do seu cachorro. Eu não vou testar as 3 condições de teste de mesa, não. Vou testar só um para ver. Então, 1. Aí um cachorro pequeno,
de pequeno porte come 1 quilo de ração por dia, no mês, 31 quilos. Beleza? Então, está funcionando a nossa ideia. Então, teste parcial. Gente, testes parciais são muito importantes. Você continuar, né, sabendo que está no caminho certo, e para você depois não testar e achar que tem um erro e ficar confuso para fazer. Mas então, solicitar agora a quantidade de ração desejada. Então, vamos lá, print. Por favor, digitar a quantidade de ração desejada. Você solicitou para ele digitar. De novo, nós vamos criar uma variável, né? Vou criar a variável QTDE, quantidade, recebe... Eu já criei essa variável? Não, né? Aqui minha cabeça está com que eu já criei, mas eu criei na outra vez, no outro software que eu fiz. Essa quantidade de ração, eu vou pôr float, né? Porque pode ser ponto flutuante. E aqui input. E aqui. Tá? Então tá lá, criar uma variável tipo float. Pedimos para eles digitar a quantidade de ração desejada, que é mais que eu coloquei, quantidade, e calcular o valor da compra. Então aí a compra vai ser igual. Ah, não, calma aí. Tem um if para compra também, né? Eu fiz aqui a quantidade, aí eu tenho que fazer outra estrutura de decisão. Aí essa eu vou fazer composta. Então, se TDE, quantidade, for menor que 5, que é os 5 quilos, então, compra vai receber quantidade vezes 12, que é o valor sem desconto. Aí é que eu faço o quê? Se não for verdade isso, se a quantidade não for menor que 5, ela só pode ser maior. Então, se não, eu faço o quê? Compra, aí assim, essa é a estrutura de decisão encadeada simples, né? QTDE versus R$10, que é o valor já com desconto. Aí que eu saio da estrutura de decisão encadeada, não, na verdade composta, desculpa, encadeada nós vamos falar melhor hoje, e aí eu faço o print. Print calcular o valor a apresentar. O valor da compra ficou em compra. Tarará, 10. Vou rodar de novo. Aí agora nós podemos fazer o teste de mesa, né? Então, fazer digitar seu nome, Rodrigo. Vamos fazer o pequeno porte primeiro. Então, um pequeno porte. Um cachorro de pequeno come 1 quilo por ração. No mês, 31 quilos. Quanto que eu quero comprar? Eu quero ração para 10 dias. Então, qual o valor da compra? Ficou em R$100. 10 dias vezes... Eu pus 10 dias? Não, eu pus 10 quilos, né? 10 quilos vezes R$10, porque foi mais de 5 quilos, R$100. Beleza. Gente, aqui eu não vou fazer todo o teste de mesa, mas vocês têm que entender que o teste de mesa aqui é abrangente. Por quê? Para cada porte de cachorro, eu tenho que fazer as duas opções, né? A opção de menos de 5 quilos e mais do que 5 quilos. Tá? Então, aqui vão dar 6 condições diferentes. Mas, enfim, vou fazer mais um teste para cada uma das condições só. Então, fazer, Rodrigo, o porte médio, come 62 quilos no mês, eu quero 31 quilos, eu quero menos quilos, né? Eu vou querer 3 quilos só. Aí a ração vai sair por R$12. Na verdade, a ração tinha que ser diferente para cada um dos portes, né? Daí para depois pensar. Então, 3 vezes 12, que é a ração sem desconto, R$12. Dá para fazer um sisteminha mais completo aí. Pensando que tem um tipo de ração para cada um dos cachorros. Na verdade, tem mais de um tipo, né? Rodrigo também. Só para ração, já tem um software bem sofisticado. 93 quilos no mês, aí eu já vou mandar aqui. Eu quero comprar 50 quilos de ração. Vamos ver, um saco de 50 quilos. O valor da compra ficou em R$500, porque ficou mais caro. Ficou mais de 5 quilos e tem desconto. Belezinha? Simplesinho.
o nosso softwarezinho aqui, né? Aqui nós ficamos com uma estrutura de decisão simples e eu queria trabalhar sobre isso agora, que é justamente a ideia da estrutura de decisão composta encadeada ou simplesmente encadeada. Uma estrutura de decisão encadeada, ela vai além de ser composta, tá? Gente, calma aí. Alguém ficou com alguma dúvida ali? Alguém ficou com alguma dúvida com esse último software que a gente fez? Não. Tem a turma da Romba aí, né? A turminha boa, e tô vendo que vocês estão dando suporte uns aos outros, eu fico muito feliz por isso, tá? Parabéns. E aí, a estrutura de decisão encadeada é a ideia do quê? A gente até falou disso na aula passada, a ideia do if, né? Aí, se você, para você ter várias estruturas encadeadas, e esses 3 pontinhos significa que você pode ter mais de 3, pode ter 4, 5, 6, 7, 8, quantas forem necessárias. Se a condição essa não for verdade, e eu tiver mais condições para testar, o if-else, que é a estrutura composta, ela é o quê? Para 2 tipos de condição, verdadeiro ou falso. Se for verdade, faço o que está aqui. Se isso não for verdade, eu faço o que está aqui. Mas isso é composta, vamos dizer, binária, né? Apenas 2 condições. Quando eu tenho várias condições, digo várias, mais de 3, aí eu uso a ideia do encadeado. O encadeado é, se essa condição for verdade, faz isso. Se não for, aí eu testo outra condição. Então, se não, if. E aí é o quê? É else if. Só que no Python, desculpa, né, o lag de memória, ele permite essa diminuição, esqueci o nome que dá para isso, né? Você diminui o else if. Em vez de você escrever else if, ele permite você escrever elif, né? Que é a diminuição aí, o shortcut de else if. E aí você faz else if, condição B, vai executar isso. Se não, se, condição C, e você pode fazer aqui a condição D, condição F, condição G e assim por diante. Só lembrando que o quê? Na última, não tem a condição, é só o se não. Se nenhuma dessas for verdade, aí vai executar essa. Que é como se fosse no switch case, né? No C, por exemplo, tem switch case, Java, tem outras estruturas, linguagem de programação que tem o switch case. Você põe um se não para quê? Se nenhuma dessas for verdade, você põe uma fala, né? Fora de faixa, não atendeu os requisitos, alguma coisa assim do tipo, que é a ideia do senão, tá? Aqui, como que a gente pode aplicar aqui nesse carinha que a gente fez aqui? Nós temos aqui, ó, o porte é 1, porte 2 e porte 3. Então, aqui eu poderia pôr, se porte é igual a 1, faça isso. Aqui eu já poderia pôr o quê? Aqui, ó, else if, né? Olha lá, else if, ele já aceitou, ó, ficou lilás, ele já aceitou. Se não, se faz isso. E aqui, ó, em vez de pôr um outro if, eu ponho o quê? Só para completar. Se não. Então, se isso for verdade, eu faço essas 3 linhas aqui. Se não, se isso aqui não for verdade, eu vou fazer um outro. Se não for verdade, eu vou fazer outro teste. Se não, eu vou testar, então, porte é igual a 2. Não, não é verdade. Aí, se não for verdade, nenhum desses dois, aí eu faço isso aqui. Tá? Qual que é o perigo desse caso aqui? Se a pessoa digitou um número que não é nem 1, nem 2, ele vai... E aqui eu tiraria esse cara daqui, né? O else é o último caso. Se a pessoa digitou 0, se a pessoa digitou 10, que é um número diferente de 1 e diferente de 2, ele vai cumprir isso aqui. Tá? Esse é o problema dessa estrutura. Então, nesse caso aqui, agora que nós vamos aprender na aula de hoje, também estrutura de tipo de repetição do tipo while, nós vamos aprender a validar uma entrada de dados inteira como essa, né? A gente pode o quê? Não permitir que a pessoa entre aqui, ó, com um número diferente de 1, 2, 3. Aí essa estrutura de decisão ficaria tranquila. Porque você não pode não permitir que ele entre com qualquer número diferente de 1, 2, 3, usando a estrutura de repetição, né? E aí não teria problema. Mas aqui, como eu estou permitindo ele entrar com qualquer número, o else aqui vai ser qualquer outro número. Mas aqui rodaria também, né?
Professor, Oi, é uma pergunta meio fora da matéria. Eu fui baixar um tá, programa aqui e tem o download ok. para o usuário e para o sistema. Qual que é a diferença? Nossa, boa pergunta. Para o usuário do sistema, não entendi a pergunta. Aqui tá download para tá em inglês no caso user e system. E qual software que você está querendo baixar? User. Eu cliquei Só na para. atualização do VS Code. Só que não, é só uma curiosidade mesmo. É porque normalmente é quando você vai trabalhar. Pergunta isso, é quando você é usuário simples ou quando você está sendo usuário, vamos dizer assim, de conjunto, de uma licença conjunta pode ser. É que tem bastante, podem ter vários contextos diferentes. O Oswaldo colocou o CNPJ, pode ser empresa, né? Mas ele é user ou system para atualização. Ah, é usuário sistema mesmo. É, o que ele quis dizer com isso, eu não entendi também não. O que ele quis dizer, usuário sistema. Tem que dar uma olhada na tela. Depois manda para mim o print da tela para eu tentar entender. O Oswaldo está falando que ele acha que é o user físico, né? O usuário. Mas pode ser. Manda para mim depois, Antônio, o print da tela no WhatsApp que eu dou uma olhadinha, fazendo um favor. Gente, aí acabei de testar aqui, ó, funcionou sem problema, né? Com a ideia do quê? Do encadeado. Só que aqui no nosso exemplo aqui eu coloquei ainda um pouquinho maior. Eu coloquei qual a ideia? Eu coloquei a ideia do quê? Seja um campeonato de judô, né? Onde os pais chegam na portaria para saber a categoria de seu filho para definir onde ele lutará. Seja a seguinte categoria. Não sei se eu lutei judô, por isso que eu até lembrei da minha infância. Acho que esse sistema ia ser muito bacana, com totem. Eu até falei no vídeo gravado, né? Você coloca um totem, campeonato de judô normalmente são várias categorias, né? Várias idades, e são em salas diferentes, em locais diferentes, em áreas diferentes, dependendo do tamanho do campeonato, né? E aí a pessoa vem, digita a idade, o peso, aí já fala a categoria do seu filho é tal, e o local onde está acontecendo as atividades para o seu filho e mostra no totem, no mapa. Então é um software bacana, esse software dá até para vender. Então aqui você vai ter, né, o tipo, a categoria Júnior Leve, né, de 12 a 15, 12 a 15 anos que eu chamei de Júnior, leve porque é de 50 a 60, médio de 61 a 70, pesado de 71 a 80. E aí fica aí eu fiz com vocês no o videozinho que está gravado, né? Então entra aqui, digite a idade do filho, depois digite o peso e aqui eu fiz o quê? Além de ser encadeado, porque eu usei aqui, ó, 3 mais a última. Por que eu usei a última aqui? Eu coloquei, ó, o seu filho não se enquadra nessa categoria. Então aqui ficou bem a cara de um switch else, de um switch case, desculpa, né? Você tem 3 opções e tem uma última opção que é o quê? Você não se enquadrou em nenhum dos casos, né? E aqui foi o que eu tentei fazer. O seu filho não se enquadra nessa categoria. Então, e aqui eu coloquei bem interessante na condição, onde que eu queria bater um pouquinho. Nós estávamos trabalhando só com condicionais, né? Com símbolos condicionais, maior, menor, igual, tá? E aqui eu coloquei o quê? Uma lógica, né? E, lembrando das prioridades, né? Aqui a prioridade é o seguinte: primeiro, executa as condições, resolve isso aqui, depois resolve isso aqui, depois vem a lógica. E, claro, né, primeiro resolve o que está entre parênteses. Lembrando que a lógica E tem prioridade sobre a lógica OU, tá? Então, aqui, idade maior ou igual a 12. Se isso aqui for verdade, aí fica um V. Se isso aqui for verdade ou for mentira, fica V. Aí você vai fazer essa lógica aqui, né? Tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual a 12
e menor ou igual a 15. Então, só vai aceitar quando esses dois forem verdade, né? Que essa resposta aqui só vai dar verdade se esse for verdade e esse for verdade. Então, é o quê? É restritivo. Então, tem que ser maior ou igual a 12 e menor ou igual a 15. Tem que estar entre 12 e 15. E, ao mesmo tempo, tem que estar com peso entre 50 e 60. Então, lembrando, a lógica E ela é restritiva, a lógica E é abrangente, né? Quando você coloca a lógica E, é que você está querendo restringir a condição. Então, ó, você só pode trabalhar de calça jeans e camisa social. Então, não é que você pode... Ah, não, então eu posso ir de calça jeans e camiseta. Não, é E. Então, é calça jeans e camisa social. Tem que ser um e o outro. Não pode ser um ou o outro. Outra coisa é você... Ah, você pode trabalhar, então, de calça jeans ou calça social. Então, você pode trabalhar com calça jeans ou qualquer uma das duas coisas você aceita. Mas quando é E, é o quê? Complemento, é restritivo. Então, aumenta a condição que você tem que suprir. Quando é ou, pode um ou outro. E é os dois. Né? Quando uma pessoa está numa loja de café, que eu gosto desse exemplo, a pessoa fala assim, ah, o que você quer para comer? Eu quero comer um pão de queijo e uma broa. Então, o atendente, ele vai trazer o pão de queijo e a broa. Por quê? Porque é esses dois, né? É como se fosse uma associação. Pão de queijo e broa. Se você fala assim, ah, me traz um pão de queijo ou uma broa. Então, é o quê? Abrangente. Por que abrangente? Você pode trazer o pão de queijo, que vai dar ok, ou a broa vai dar ok. No outro caso, se você não trouxer o pão de queijo e a broa, os dois, ele vai falar, não, eu pedi pão de queijo e broa. Então, é a ideia do restritivo e a ideia do abrangente. Restritivo, que eu falo, é mais difícil de você atender. Abrangente é mais fácil de você atender. Tá? Então, só para relembrar a questão das lógicas também. E aqui eu passei um exercício de fixação. Tá? O exercício de fixação nada mais é que aumentar, tá? Aumentar a questão do exercício anterior. Né? Você tinha lá só uma categoria, que era a categoria júnior, eu aumentei para você fazer a categoria adolescente, tá? E aumentei para você fazer a categoria adulto, tá bom? E aqui já na mesma lógica dos exercícios das duas últimas aulas. Tranquilo, gente? O que eu queria caminhar agora com vocês, tranquilo? Eu queria caminhar com vocês, desculpa, eu apertei S, que não é para caminhar mais um pouco. Eu queria finalizar a aula, claro, né? Se tiver dúvida, pergunta, comentários, por favor, façam. Na aula, até agora, não, acho que eu não apresentei tanta coisa nova, não. O de novo é só a abreviação, né, do else if, que vai trabalhar no formato de uma estrutura de switch case, né, de casos, e o último else como a exceção. Mas eu queria o quê? Eu queria refletir sobre o projeto. Onde no projeto, professor? Eu queria refletir sobre isso. Ah, professor, nós já começamos a fazer que aqui você vai criar como se fosse um front-end, né? Uma interface com o usuário. Claro que a minha ideia é que o front-end seja feito pelo Aleandro, mas de qualquer jeito, para nós até chegarmos lá no front-end do Aleandro, ainda vai demorar um pouco. Mas eu já fiquei muito feliz porque eu vi gente fazendo front-end, né? Porque Python, ele tem um quezinho de estruturada, mas ele tem um quezinho de linguagem orientada a objetos também, né? Então, teve bastante gente já fazendo um front-end em Python, que é bacana também, porreta, mas é bem evoluído, vamos dizer, né? Está bem à frente do que nós estamos vendo e fico feliz e espero que vocês motivem os demais colegas a correrem atrás disso também. Que a ideia é o quê? Dar corda para a pipa. Vambora, vamos mais longe, galera. Vamos dar corda. Mas a ideia aqui inicial e simplificada, eu queria que vocês trabalhassem com esse menu, que seria não é bem um front-end, né? Um prompt de DOS, mas com a ideia para você começar a trabalhar no projeto. Agora sim, dando razão para o projeto. Depois da primeira entrega, agora nós vamos trabalhar com algumas estruturas e fazendo no projeto, que é o quê? O projeto eu pedi uma estrutura
né? Se digitar 1 é uma nova hospedagem, se digitar 2 é lançamento de consumo, se digitar 3 é cálculo da hospedagem, se digitar 4 é cadastro de itens de consumo, e 5 você sai do sistema. Se digitar 6 eu quero que vocês coloquem, por exemplo, opção inválida. Para você conseguir usar o else, né? Esse cara aqui, ó. Cadê? Esse cara em final aqui, ó, o else. Então, queria que vocês começassem a praticar no projeto usando o quê? A estrutura de decisão encadeada do tipo elif, né? Else if, o elif, e começassem a pensar no mapa de telas, né? Lembrando que para dentro da nova hospedagem tem vários outros mapas de telas aqui dentro. Para dentro de lançamento de consumo também tem outro mapa de tela. Para dentro do cálculo de hospedagem também vai ter outro mapa de tela, e o cadastro de itens de consumo também vai ter. Só os 5 que é sair que não vai ter. Tá? O que é o mapa de tela? Só para relembrar. É isso aqui. Aqui. Esse aqui é o menu principal. E aqui o menu com as derivações, né? Dentro do 1.1, você vai ter lá que é a nova hospedagem, né? O 1.2, que é cadastro da hospedagem. Na verdade, 1.1 é o nome, e-mail e telefone. Você pode pedir tudo isso num só 1.1, ou pode pôr 1.1, 1.1, 1.1.2 e assim por diante. Você que sabe, você que vai desenvolver isso. No 1.2 é detalhes da hospedagem, né? O tipo de quarto, individual, duplo casal, solteiro. Você pode pôr aqui também, vai ter que mostrar, né? Você pode pôr por numeração, como a gente fez hoje. A quantidade de diárias que você vai pedir. Claro, pode colocar para ele aqui, inclusive visualmente, o desconto que ele vai ter por quantidades diferentes diárias. E alimentação, se ele quer pensão simples ou pensão completa, de repente você pode colocar até os valores. Aí, número 2 tem o lançamento de consumo, número 3 tem cálculo da hospedagem, e número 4, cadastro de itens de consumo, lembrando que isso aqui é o mínimo. Por que mínimo? Porque você pode estar livre para pensar, livre para propor novas coisas, desde que atenda esse mínimo, né? Então, aqui, eu queria trocar essa ideia de reflexão justamente com relação ao nosso projeto, tá? Começar a usar o que a gente está aprendendo no projeto, e aí, a partir da aula que vem, que é o uso da estrutura de repetição, vai ficar ainda muito mais fácil de desenvolvermos esse mapa de telas, beleza? E aí, a estrutura de repetição, que eu já gravei o vídeo para vocês. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura do tipo while. E aqui tem um exercício muito babinha, né? Da parte de while. Tá bom? Tranquilo, gente? Suave na nave? Deixa eu ver qual que foi o comentário. O Oswaldo está comentando, né? Para trabalho. Aí precisa de licença. Pode ser. Mas, gente, alguma dúvida? Algum comentário? Algum posicionamento? Mas eu perguntei para vocês se vocês teriam alguma questão, né, com relação à minha aula, se o que pode melhorar. Podem falar também, tá, gente? Podem falar aqui, pode mandar no particular, mas é muito importante que vocês falem. Beleza? Oswaldo, eu gravei a aula de hoje para o pessoal, vou parar aqui agora. O pessoal que não assistiu, eu vou liberar